Olá pessoal do Brasil Peering Forum, tudo bem? Eu sou o Rafael e esse é o vídeo que apresenta a funcionalidade de CGNAT no F5 Big IP. Bom, eu queria começar mostrando para vocês a topologia que está lá no artigo, né? Vamos rabiscar aqui um pouquinho em cima dela para vocês entenderem o fluxo que a gente está seguindo. Então, nessa topologia eu tenho dois clientes de testes, o cliente 1 e o cliente 2, tá? Esses clientes estão isolados numa VRFzinha, tá? Que a gente no mundo do Big IP chama Route Domain. Esses clientes eles têm o IP RFC 1918, então é IP frio, né? Um 72.16.10 alguma coisa para o cliente 1 e um 72.16.20 alguma coisa para o cliente 2, tá? Esse cliente, a gente vai focar aqui no cliente 1 para ficar mais fácil. Esse cliente tem como default gateway o R1 interno, tá? Esse R1 interno ele tem uma perna, né, uma VRF que a gente chamou lá de GPON, que tem um trânsito com o BigAP1 e com o BigAP2, né, o mesmo trânsito na verdade, é um trânsito compartilhado, tá? E lá o que a gente tem é uma rota default dos roteadores, né, que aponta para esse IP aqui, que é o IP de float do mundo do BigAP, tá? Esse IP de float ele pode estar ativo na caixa 1 ou pode estar ativo na caixa 2. Aí depende muito de como a coisa está configurada, beleza? Então, o fluxo desse cliente para chegar na nossa internet, que aqui está sendo simulada por um servidor que eu botei com um IPzinho de 8888 aí para a gente simular, esse cara bate no roteador 1 ainda com IP frio, ele segue a rota desse roteador 1 para esse IP1, que é o float do Big IP. E aí, nesse momento, esse IP está sendo atendido, ele está ativo no Big IP1. Lá no Big IP1, a gente vai ver que tem um objeto chamado Virtual Server, que fica escutando nessas interfaces internas, né, para esse tipo de tráfego. Quando bate tráfego nesse Virtual Server, nesse objeto, o BigAP realiza o CGNAT e aí define qual é o bloco. No caso, a gente está usando lá PBA também, tá? E esse bloco é nateado por essa saída que é uma outra VRF, um outro route domain que chega nesse roteador aqui em cima, tá? Nesse route domain, nessa VRF, a gente está falando BGP e esse BGP está sendo fechado com os Big IPs. Não existe um outro elemento aqui para falar com o Big IP, né? O Big IP fala diretamente com o roteador, com o BGP, tá? A implementação do BGP que segue é o Zibus, se vocês quiserem pesquisar depois com calma, tá? Então, eu fecho o BGP com o roteador 1 externo e eu anuncio dois blocos. A gente depois vai olhar isso no detalhe. Um que é o 100.100.100.0/23, que atende exclusivamente os clientes dessa VRF, e o 200.200.200.023, que atende exclusivamente os clientes dessa VRF. Tá? Então, nesse caso desse tráfego que a gente acabou de dar como exemplo, eu vou sair com IP 100.100.100.0/23 alguma coisa. Né? E esse tráfego vai ser roteado via backbone para o servidor, né? Que o destino desse tráfego é o 888 aqui. O servidor processa, devolve. Obviamente, como eu tenho uma rota BGP aqui, esse roteador vai fazer o retorno desse pacote chegar para o Big IP. Um grande detalhe importante aqui para a gente é o seguinte: o Big IP 1 tem um IP nessa VRF e o Big IP 2 também. Só que como eles estão em cluster, tá? E isso é um comportamento específico do Big IP. Na hora que eu fecho o BGP, eu faço o anúncio com um next hop que é o IP de float, tá? Então, para o roteador 1, o BigAP1 manda um anúncio de rota, mas o next hop dessa rota é o IP de float, tá? E aí os custos desse BGP são padrões. A mesma coisa acontece do BigAP2. O BigAP2 manda o mesmo anúncio de rota dessas duas rotas aqui, tá? Só que o next hop também é esse IP de float. E aí vem a beleza da coisa de um ambiente clusterizado. No caso desse ambiente que a gente está, o ativo é o BigAP1, então ele responde por esse IP
e ele responde por esse IP aqui embaixo, que é a entrada e a saída. Isso garante que o meu fluxo vai ser sempre indo e voltando pelo mesmo BigAP. Se eu fizesse o failover ou acontecesse alguma coisa com o BigAP 1 e ele ficasse offline, o BigAP 2 ia fazer o anúncio desses IPs aqui para os elementos de baixo e iria redirecionar esses tráfegos pelo lado correto, tá? A vantagem disso é que você não precisa ficar fazendo nenhum tuning de rota de BGP, o próprio cluster controla isso. Obviamente que para uma topologia com um design semelhante a esse aqui, né? Beleza? Então deixa eu apagar meus rabiscos aqui. E para quem não conhece, essa daqui é a interface gráfica dos BigAPs, né? Temos o BigAP 1 e o BigAP 2. Como eu falei, BigAP 1 ele está ativo, o BigAP 2 ele está em standby. Então eu vou focar aqui no nosso amigo BigAP 1, tá? No BigAP 1 a gente tem todos os menus aqui, né, da parte de CGNAT. E eu vou começar de trás para frente. Então a primeira coisa que eu quero olhar é a configuração de CGNAT, né, das definições. Então para o ambiente GPON, que na nossa topologia é esse pedaço aqui, a gente falou que o IP que ele sai é o 100.100.100/23. Se não me falha a memória é isso. Então se eu clicar aqui no GPON, deixa eu tirar esse negócio da frente para a gente não ficar meio perdido aqui. Então a gente tem aqui que é do tipo Dynamic. Esse é o prefixo, né, que a gente vai sair. Reparem que tem o ID do route domain ou VRF, que é esse %299 aqui, /23. Eu poderia adicionar múltiplos prefixos aqui, sem problema algum, tá? Eu posso controlar qual é o range de portas, tá? E eu posso inclusive dizer que eu quero ou não anunciar essas rotas desses prefixos para o meu protocolo de roteamento. No caso aqui a gente está escolhendo o que quer, né? E mais embaixo eu tenho as configurações de Dynamic Path. Então eu estou dizendo que é um Port Block Allocation e aqui estão as configurações que eu citei no artigo. Então eu tenho um timeout para esse bloco, ou seja, se o cliente ficar sem trafegar nessa configuração por 30 segundos, eu dou o timeout desse bloco e eu libero ele para um novo cliente, tá? Eu posso configurar um tempo de vida que, se o cliente ainda assim estiver falando, eu marco esse bloco para timeout e ele vai forçar a troca do IP. E aí, dependendo do que o seu usuário utiliza, isso pode ser ruim, né? Porque ele vai ter um reset de conexão. Eu posso dizer qual é o tamanho do bloco. Então, aqui eu botei um bloco bem pequenininho para a gente ver vários blocos sendo alocados. Mas eu poderia colocar o número que eu quisesse aqui, é totalmente configurável. Para um ambiente de produção, 2 realmente é muito pouco, né? A gente pensaria em algo aí 64, 128, 512, varia do seu ambiente, né? E aí tem todas as outras configurações que a gente já falou, né, no artigo, tá? Tem algumas coisas a mais, mas para a brevidade do vídeo eu vou manter isso daqui mais sucinto. A mesma coisa eu posso ver para o HFC, são as mesmas configurações, só que aqui, por exemplo, eu defini o bloco 200.200.200/23. O restante das configurações é todo igual, tá? Então eu tenho habilitei lá o anúncio dessa rota e tem as mesmas configurações aqui, tá? Isso é a parte do bloco. A outra questão é a policy, né? No caso aqui eu amarro a policy, que é o objeto em si, que vai dizer o que acontece. Então eu estou escutando para qualquer IP, né, com destino para qualquer IP e eu aplico nessa policy aquelas regras de CGNAT, tá? Que isso daqui, na verdade, é uma policy que vai ser amarrada ao objeto que a gente chama de virtual server no mundo BigAP, e é esse objeto que dá a permissão daquele tráfego ser roteado ou não, tá? Então eu tenho um objeto aqui que está escutando para qualquer destino, qualquer porta, e aí eu amarrei nesse cara a policy, que é a policy GPON,
E dentro dessa policy eu tenho, por exemplo, as definições de CGNAT do GPON. Então, a ideia do BigAP é que você tenha uma espécie de orientação a objetos, tá? Então, visto essas coisas, tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é a parte de roteamento, tá? Então, estou conectado aqui no nosso amigo BigAP, deixa eu limpar a tela para gente. Vamos zerar aqui para ficar bonitinho. Eu falei para vocês que a gente tem aqui o nosso amigo Zibus, que é o que faz o roteamento dinâmico, né? Então aqui eu estou conectando nesse Zibus. Vocês vão gostar disso porque vocês vão ver que ele é um Cisco-like. Então show IP BGP Summary. Vocês vão ver que eu tenho um neighbor, está formado uma adjacência com esse roteador aqui. E se eu der, por exemplo, show IP BGP neighbor, o IP desse neighbor e o nosso advertised routes, vocês vão ver que eu estou anunciando nesse caso duas rotas. Uma que é a 100.100.0/23 e uma que é a 200.200.200.0/23. Agora repare aquilo que eu falei. Eu estou anunciando com um next hop diferente da minha interface física. Então, se a gente olhar a topologia aqui, eu estou dizendo que o next hop que eu estou anunciando é o 03. Se a gente olhar aqui, na parte de cima, né, que é onde está sendo feito esse anúncio de rota, o BigAP1 tem a interface .1 e o BigAP2 tem a interface .2 desse barramento aqui, o 92168.0, tá? E eu estou anunciando o next hop como o .3. Isso é interessante porque ambiente clusterizado, na hora que eu tenho que garantir o retorno do tráfego para o equipamento que está ativo, eu faço através dessa funcionalidade, tá? Só título de curiosidade, o Showrun igualzinho é o que vocês devem estar acostumados aí com os ambientes Cisco-like, tá? Então, vimos os IBOs, deixa eu voltar aqui para o nosso amigo BigAP, TMSH, tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês? É uma demo bem rápida disso, tá? Então, o cliente 1 aqui, ele vai fazer um iPerf para o nosso servidor. Então, iPerf menos client 8888 menos B, se não me engano, 1 mega. É isso? Acho que é isso. Não, então vai o normal mesmo. Então eu estou fazendo uma conexão lá para o servidor. E se eu olhar aqui o Show Sys Connection do nosso amigo, deixa eu ver aqui, já acabou, vou botar de novo. Essa conexão aparece aqui na minha tabela de conexão. Então eu tenho o IP do meu cliente, 172.16.10.100, vindo do route domain 2910. Então vou botar aqui na topologia, route domain 2910, tá? Tá com o IP de destino 8888, porta 5201, que é a porta do iPerf, e ele saiu com o IP 100.100.100.16 na porta 1025 e na porta 1026. Então eu subi duas conexões aqui, tá? E o IP de destino é o IP do servidor. Então a gente vê que o NAT realmente está acontecendo, está chegando lá no servidor. Tá? Por último, eu queria mostrar para vocês mais uma demo rapidinha, que é o seguinte, failover. Se eu der um SSH para 888, né, que é o meu servidor 01, vocês vão ver que o meu SSH está conectado lá bonitinho e eu estou passando por dentro do BigAP. Vamos ver aqui de novo. Ó, porta 22, indo lá para o servidor porta 22. Tá? Vamos fazer um failover agora. Eu só não lembro de cabeça. Deixa eu ver se eu deixei habilitado o mirror de conexão aqui. Só um segundo. Vamos olhar aqui. Ó, o espelhamento de conexão está habilitado. Então essa conexão foi espelhada. Então o que eu quero fazer agora? Deixa eu tirar esse negócio da frente. A gente vai aqui em Device Management, Traffic Group. Eu vou pegar e botar esse cara aqui
em forçar ele para standby. Forcei para standby. Pá. Então vocês vão ver aqui que vai mudar para standby. O BigAP2 ficou active e a conexão do meu cliente aqui, ó, o meu SSH, eu ainda estou no server. Se eu der enter aqui, está funcionando ainda. Eu posso dar um top aqui e vai estar funcionando lá no servidor. Por quê? Por mais que eu tenha feito failover, né, como eu tenho espelhamento do bloco do cliente, né, que foi selecionado para o cliente entre os BigAPs, e eu tenho também o espelhamento da conexão, eu faço o failover de um BigAP para o outro e a conexão não é perdida. Isso para um ambiente de produção significa que, principalmente, downloads que já foram iniciados pelo cliente e de repente alguma coisa mais crítica, a conexão do cara não vai ser interrompida, né? Então, você tem isso como uma grande vantagem aí pro ambiente de vocês, tá? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. A demonstração foi rápida aqui. Espero vê-los em breve em um próximo artigo. Um forte abraço a todos.